Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como usar as ferramentas de massa conceitual para conceber projetos mais complexos. Quando a gente se utiliza de ferramentas 2D, às vezes a gente se limita a realizar formas mais complexas, justamente por tão complexo seria dar conta dos desenhos de detalhamento. No Revit e todos os programas BIM, o desenho técnico é um produto da modelação e não o inverso. Portanto, não é necessário nos preocupar com ele, dando mais liberdade para criar. Com um novo projeto já aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar as unidades de medida. Então, eu vou vir aqui na aba Gerenciar e acionar essa ferramenta aqui, Unidade de Projeto, e mudar a unidade de medida de milímetros para metros e o arredondamento para 2 casas decimais. Na aba Massa e Terreno, que é essa daqui, eu vou criar uma massa no local. Por isso eu vou escolher essa opção aqui de massa no local. É só clicar aqui em fechar esse aviso. Vou dar um nome para a massa. E vou usar essas ferramentas aqui, tá? Que são ferramentas simples de desenho para criar, né, uma forma, né, através de massa. Então, escolhendo aqui a opção modelo, eu vou criar uma forma de base quadrada, né, base retangular. Então, eu vou fazer aqui um retângulo, medidas aleatórias. A gente pode trabalhar, inclusive, com ela na vista 3D. Então, o que é que o programa faz? A partir desse desenho de uma base, tá? Quando a gente quer criar polígonos simples, né? A gente cria uma base, um desenho de base e depois seleciona ele aqui clicando e depois clica aqui nesse ícone criar forma. Ele automaticamente vai criar, né, a forma mais óbvia, né, a partir do desenho da base, que é o cubo, né? Que através desses controles UCS aqui, isso aqui é um controle universal, todo programa 2D vocês vão encontrar, tá? Esses controles UCS que representam, né, os eixos de vetores X, Y e Z, né? Então, você tem dimensões aqui no eixo X, dimensões no eixo Y e dimensões de altura, né, para dar altura através do eixo Z. Tá? A partir dessa forma simples criada, você pode distorcer ela. Então, essa face superior aqui, eu vou, utilizando aqui a ferramenta de rotacionar, eu vou dar um giro nela. Então, eu vou distorcer esse polígono. Então, cada face dessa você pode trabalhar, né, distorcendo ela para criar formas mais complexas, inclusive os vértices, tá? Então, quando você coloca o cursor em cima dos vértices aqui da forma, cada pontinho desse também vai ter um controle UCS que você pode utilizar clicando e segurando, né, um eixo de vetor desse e arrastando para distorcer essa sua forma. Então aqui eu tenho, tá, uma forma mais complexa e a partir dela a gente vai trabalhar a concepção do projeto. Tá? Eu vou clicar aqui em concluir massa e vou ficar aqui com esse sólido. Então vamos supor que eu queira fazer um edifício a partir, né, dessa massa. Ela como massa não representa nada ainda, né, porque não tem nenhum elemento construtivo. Só que a partir dela é que a gente vai trabalhar, vai colocar nossos elementos construtivos.
vou voltar aqui para a planta de piso. Aliás, eu vou abrir uma dessas vistas de elevação, qualquer uma delas, porque eu vou configurar a quantidade de níveis, tá, que o meu projeto vai ter. Então, cada nível desse daqui, que aqui no caso só tem 2, vai representar um pavimento. Então, vamos supor que o pé esquerdo tenha 3 metros. E aqui eu vou criar outros níveis, tá? Usando o comando copiar. Então eu vou copiando aqui, vou acionar aqui o modo múltiplo para criar vários ao mesmo tempo. E vou criando aqui a quantidade de níveis necessários. Essa quantidade de níveis você pode configurar previamente ou a partir da forma, né, você estabelece as quantidades de nível, tá? Então, acionando aqui a massa de novo, a edição da massa, clicando aqui em editar no local. O que eu tenho que fazer agora, tá, não é por aqui, vou clicar aqui em massa e terreno, vou colocar os pisos, tá? Vou colocar pisos dentro dessa forma aqui. Os pisos que vão ser criados, vão ser colocados em cada nível, eles vão assumir a forma, tá, de cada seção dessa cortada pelos níveis aqui nessa forma. Então eu vou clicar aqui em piso. Tá, só que eu preciso aqui de uma coisa chamada piso de massa. Então clicando na forma mesmo. E depois clica na forma, depois clica aqui, piso de massa. Eu vou escolher aqui, ó, todos os níveis que eu criei. Então ele vai colocar uma referência de piso em cada um desses níveis. Então ele dividiu a forma, né, em vários planos de piso de acordo com a quantidade de níveis que foram criados. Vejam que onde os níveis eles cruzam, né, a forma, o piso ele assume a seção, né, resultante da interseção entre o nível e a forma. Tá? Então, a partir disso, eu venho aqui em massa e terreno e vou clicar em piso. Aí eu vou selecionar, ó, você vai selecionando esses pisos de massa que foram criados. E depois clicar aqui, criar piso. Então veja que o programa colocou automaticamente, né, famílias de piso. Então você tem aqui piso genérico 150 milímetros, famílias de piso ao longo dos níveis, né, que foram criados, que interseccionam essa forma. Então o perímetro do piso ele assume a forma daquele piso de massa, né, daquele plano que foi criado, que intersecciona a massa conceitual. A partir da forma também a gente pode colocar paredes. Então, aqui em massa e terreno, novamente, você clicando aqui em parede por face, ele só vai pedir para você selecionar uma face e vai colocar a parede, o tipo de parede, a família de parede que está aqui, né, no seletor de tipo. Então, o que está acionado aqui é a parede genérica 200 milímetros. Mas você pode escolher entre todos os tipos que você tiver carregado no seu projeto, inclusive paredes cortina.
A parede cortina não é bem assim. Então vamos colocar parede comum. Vou escolher aqui o genérico 200 milímetros que tá. E à medida que você vai clicando na face, ele vai colocando as paredes. Vou colocar aqui no modo sombreado para ser enxergado melhor. No caso de paredes cortinas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar aqui sistema cortina por face. É do mesmo jeito, ó. Ele vai pedir para você selecionar uma face. E depois você clica aqui em criar sistema. E ele criou aqui, né, uma parede cortina que assume a superfície, né, a forma da superfície que você selecionou dessa massa conceitual. A parede cortina, como ela não foi possível colocar numa face dessa daqui, porque elas são utilizadas para paredes retas. Nesse caso aqui, a gente tem que usar o sistema cortina. Tá? Esse sistema cortina aqui, depois você pode editar ele. Tá? Através do editar tipo, duplica, né? Cria um sistema diferente, configura aqui os eixos e os montantes, né? Assim como o tipo de painel. Então, se eu colocar aqui painel envidraçado, ele vai colocar o painel de vidro, né? Aqui na. Então, essa massa conceitual, você pode ocultar ela. Deixa eu ver aqui em vista, visibilidade gráficos e tirar, desmarcar aqui massa. Então, ó, o que fica são os elementos construtivos. Então, a partir da massa conceitual que foi criada, você pode, né, colocar os elementos comuns de construção para você realizar o seu projeto. Então, aqui, ó, planta de piso do nível 1, já está aqui, né? Já está representado o desenho técnico como seria. Isso vai depender das configurações aqui dessa vista com relação à faixa de vista. Tá? Nível 2 vai ser outro desenho de planta. Tá? Então você também aqui tem as vistas de elevação. E se você criar cortes, também você vai ter vista de corte. Tá? Você não precisa se preocupar com o desenho técnico. Você precisa se preocupar só com a concepção do seu projeto. Então é assim que o programa lhe dá liberdade para você trabalhar formas mais complexas, inclusive. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.